Bom, gente, nessa aula de hoje nós vamos resolver as questões de concursos número 55, lista 55. Já estamos na lista 55. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana, sou professora de matemática para concursos públicos e de raciocínio lógico também, mas aqui nós vamos resolver questões de matemática. E nessa aula nós vamos fazer as 5 questões da lista 55, tá bom? Se por acaso você não tem a lista de questões, você vai clicar aqui no link que está na descrição do vídeo e entrar no grupo do WhatsApp. Como é que funciona esse grupo? Todo sábado eu envio uma lista com 5 questões de matemática e depois na semana seguinte eu disponibilizo um vídeo com a resolução dessas questões de concursos. A ideia é que você faça as questões e depois, quando você receber o vídeo com a resolução, você assista o vídeo e veja se você acertou ou errou, como que foi, quais as suas dúvidas que você teve naquela questão, tá bom? Eu aconselho você assistir de todo jeito, mesmo que você tenha acertado a questão. Por quê? Porque pode ser que eu faça de alguma maneira diferente da forma como você fez. E aí você aprende uma maneira diferente de fazer as questões, tá certo? Bom, então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos para a questão de número 1. Questão número 1. Para vender rapidamente um terreno, seu proprietário recorreu a um corretor de imóveis, que inicialmente cobrou uma comissão de 10% sobre R$31 mil, que seria o preço anunciado. O corretor orientou o dono do imóvel a vender a uma pessoa interessada que pagaria R$1.000 a menos e aceitou reduzir sua comissão de modo que, para o proprietário, restariam os mesmos 90% da negociação antes acordada. Supondo que o dono do terreno aceitou tais condições, a comissão do corretor foi de... Bom, então vamos entender, gente. Olha, resolução de problemas. Como é que a gente faz para entender e interpretar as questões? Dei uma primeira lida, aí com essa primeira lida eu já tenho uma ideia do que é a questão, qual que é o assunto da questão. Então, olha só, a gente já sabe que a questão envolve porcentagem, na verdade tem aqui 10%, tem aqui 90%. Esses 10% vai ser sobre um determinado valor, tá falando que deu desconto, então a gente já sabe mais ou menos o assunto da questão. Essa primeira lida é para isso. E quando você dá uma primeira lida, você vai imaginando aquela situação. Então imagine como se você fosse essa pessoa. Então vamos entender o que está dizendo aqui. A pessoa vai vender um terreno e aí ela vai contrata um corretor que vai cobrar 10% do valor do terreno. Então, tá bom. Então, vamos lá. Tá dizendo que vai vender a 31 mil. Então, 10% de 31 mil é do corretor. Então, 90% dos 31 mil é do dono do terreno. Ok? Então, vai acompanhando o raciocínio. Aí, o que o corretor fez? Ele orientou o dono a vender para uma pessoa que pagaria R$1.000 a menos. Então, em vez dessa pessoa pagar R$31 mil, ela vai pagar R$30 mil, R$1.000 a menos. Ela vai pagar R$30 mil e aceitou reduzir sua comissão, de modo que para o proprietário restariam os mesmos 90% da negociação antes acordada. Então é como se fosse assim, olha, o corretor virou e falou assim, olha, você vai vender o terreno por R$31 mil, tá bom? Eu vou ficar com 10%, você vai ficar com 90%. Só que aí apareceu um comprador que queria pagar R$30 mil. Aí o corretor falou assim, não, tudo bem, você pode vender por R$30 mil e vai receber o mesmo que você receberia antes e eu vou diminuir a minha comissão, tá certo? A questão é essa. Aí a pergunta é, qual que vai ser agora a comissão do corretor? Então a gente já sabe que ele vai receber uma comissão menor do que 10%. Beleza, menor, mas quanto que é? Tá bom? Então vamos anotar as informações aqui, que com essas informações aqui vai ficando mais fácil a gente entender. Então, o total que pagaria inicialmente seria 31 mil, certo? Desses 31 mil, uma parte ficaria com o corretor e outra parte ficaria com o proprietário.
O corretor vai ficar com 10% de 31 mil. Esse é o primeiro passo, né? Lá no o primeiro caso lá. Antes dos R$1.000 a menos, tá? Então, o corretor ficaria com 10% de 31 mil. 10%, gente, para calcular 10% de um número, é só dividir por 10. Então, se o corretor vai ficar com 10%, 10% de 31 mil, dividir 31 mil por 10 vai dar 3.100. 3.100. Se o corretor vai ficar com 10%, o proprietário vai ficar com quanto? 90%. Então, vai ser 31 mil menos 3.100. 31 mil menos 3 mil, gente, dá... Você pode fazer a divisão, a subtração assim por partes, tá? 31 mil menos 3 mil dá 28 mil. 28 mil você tira 100, vai ficar 27.900. Então, tá bom. Então, ele receberia 27.900. Só que aí, na hora que ele foi vender, ele não conseguiu vender por 31 mil. Ele vendeu por quanto? Por 30 mil. E o combinado dele com o corretor foi o seguinte, o corretor falou assim, não tem problema. Você vai continuar recebendo o que você ia receber antes, né? Olha só, 90% da negociação antes acordada. Então, o proprietário vai continuar com os 27.900 que ele receberia. E o corretor, em vez de receber 3.100, ele vai receber quanto? 2.100. Porque diminuiu 1.000, não é isso? Então, essa soma aqui dá 30 mil. Aí a questão quer saber, esses 21 mil corresponde a quantos por cento? Então, é o mesmo que dizer assim, olha, quantos por cento de 30 mil que dá 2.100? 21 mil não, 2.100. Quantos por cento de 30 mil que dá 2.100? Então, você pode fazer, por exemplo, por uma regra de 3, 30 mil é 100%, 2.100 é X, ou você pode simplesmente pegar 2.100, que eu acho mais simples por esse caminho, tá? E dividir por 30 mil. Eu vou saber quantos por cento de 2.100, de 30 mil que dá 2.100, tá bom? Quantos por cento dos 30 mil que dá 2.100. Bom, aí aqui a gente pode simplificar. Olha, porque eu acho que não tem necessidade de montar a regra de 3. E o 21 e o 300 dá para dividir por 3, não dá? Então, 21 por 3 dá 7 e o 300 por 3 dá 100. Então, vai ser 7%. Então, quer dizer que o corretor vai ficar com 7% dos 30 mil e o dono do imóvel, né, do terreno, vai ficar com 93%, na verdade, para completar os 100%, tá? Só que esses 93% de 30 mil corresponde a 90% de 31 mil, tá certo? Bom, então a nossa resposta é letra A. Vamos para a questão número 2. Então, essa primeira questão é uma questão que envolve porcentagem. Agora já é de um outro assunto, tá bom? Questão número 2. Em uma entrevista com 70 corretores de imóveis, 56 deles disseram atuar na cidade de Parnamirim. E 50% dos entrevistados, quer dizer, 50% de 70. Sempre que você calcula a porcentagem, é a porcentagem de algum número, tá bom? Então, é 50% de 70. Dos entrevistados disseram atuar em Natal. Supondo que todos os entrevistados atuam em pelo menos uma das duas cidades citadas, então, desses 70 corretores aqui, todos eles têm que atuar em pelo menos uma das duas cidades. Então, ou ele atua só em Parnamirim, ou ele atua só em Natal, ou ele atua em Parnamirim e Natal, tá bom? O que não pode é não atuar em nenhuma dessas duas. Conclui-se que, aí nós temos aqui as opções, olha, 2/3 dos entrevistados atuam somente em Parnamirim, metade dos entrevistados atua nas duas cidades, o número de entrevistados que atuam em Parnamirim é o dobro do que atua em Natal, 1/5 dos entrevistados atua somente em Natal. Então, vamos achar quantos deles que atuam em cada uma das cidades. Aí a gente vai poder ver qual a alternativa que está correta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o total de 70. Vamos anotar os dados. Então, essa é uma questão que envolve o quê? Conjuntos, tá bom? É uma questão de conjuntos. Vai anotando aí essas informações, porque aí você já começa a detectar. Quando você vê outra questão parecida com essa, aí você já vai lembrar, essa questão é igual àquela lá que envolvia conjuntos, então vou fazer pelo mesmo raciocínio, tá bom? Então, 70.
56 deles atuam na cidade de Parnamirim. Vou colocar P aqui só para a gente saber que é Parnamirim. Então, 56. 50% dos entrevistados disseram atuar em Natal. 50% de 70. 50% de um número, gente. Deixa eu só apagar aqui, fazer esse 6 aqui direito. 50% de um número, gente, é metade, né? Então, Natal, 35 pessoas. Certo? Aí agora, o que você tem que entender? Quando fala que 56 pessoas atuam em Parnamirim, não quer dizer que essas pessoas atuam somente em Parnamirim. Ela pode atuar em Parnamirim e Natal, ou ela pode atuar somente em Parnamirim, tá bom? Então, cuidado para não confundir. Aí vamos pensar aqui. Tem algumas pessoas que atuam nas duas cidades. Quantas pessoas que vai atuar nas duas cidades? A soma de quem atua. Olha, Parnamirim, vamos imaginar o conjunto aqui, ó. Parnamirim, Natal. Aqui, olha, eu vou colocar até de cor diferente. Aqui seriam as pessoas que atuam só em Parnamirim, certo? Aqui seriam as pessoas que atuam em Parnamirim e Natal. E aqui as pessoas que atuam só em Natal. Essa soma dessas três partes tem que dar 70, que é o total de pessoas, tá certo? Esse 56, gente, seria o rosa mais o azul, mais o verde. O rosa mais o verde. O valor do Natal aqui, 35, que atua em Natal, o valor do Natal é ótimo, né? Que atua em Natal, que é 35, corresponde ao quê? O verde mais o vermelho. Tá bom? Então, concorda que o verde eu tô contando duas vezes? O verde, ele tá dentro do 56 e ele tá dentro do 35, do Natal. Então, a gente vai determinar quantas pessoas que atuam nas duas cidades. É o que está ultrapassando os 70, porque eu estou contando duas vezes. Então, se você somar 56 com 35, vai dar 80, 91. 91 para 70 é 21. Então, quer dizer que tem 21 pessoas que atuam nas duas cidades. Ok. Então, a gente já sabe que o verde é 21. Agora, como é que eu vou saber quanto que é o rosa, que atua só em Parnamirim? Nós vamos pegar 56 e subtrair 21, que dá 35. Então, 35 atuam só em Parnamirim. E só Natal, gente, que atua só em Natal? Só em Natal é o vermelho. Então, vai ser 35 menos 21, que vai dar 14. Pronto, achamos todas as informações. Agora, vamos ver dentre as alternativas qual que é a alternativa correta de acordo com as informações que nós encontramos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. 2/3 dos entrevistados atuam somente em Parnamirim? Olha, somente em Parnamirim é 35. 35 não é 2/3 do total. 35 é metade do total. Então, aqui está errado, porque não é 2/3, é metade. Letra B. Metade dos entrevistados atua nas duas cidades? Olha, nas duas cidades, gente, é 21. 21 não é metade de 70. Então, não tá certo, tá errado, né? Metade tá errado. Letra C. O número de entrevistados que atua em Parnamirim é o dobro do que atua em Natal? Não. O número de entrevistados que atua em Parnamirim é 56. 56 é o dobro de 35? Não. Então, também está errado, porque não é o dobro. E letra D, 1/5 dos entrevistados atua somente em Natal? Olha, somente em Natal, gente, é 14, né? 14 corresponde a 1/5 de 70? É só a gente fazer assim, ó, 14 sobre 70. Dá para dividir por 2, não dá? Vai dar 7 sobre 35. E dá para dividir por 7, vai dar 1 sobre 5. Olha, é 1/5. Então, realmente, 14 é 1/5 de 70. Então, 1/5 dos entrevistados atua somente em Natal. Resposta certa, letra D. Então, essa é uma questão de conjuntos, tá bom? Então, dá uma primeira lida, interpreta o que está falando, imagine tudo, todos os dados, pensa no conjunto. Aqui é bom você pensar no desenho. É muito importante desenhar facilita bastante, tá? Porque aí você visualiza. Próxima questão, questão número 3. Em certo evento, havia um público de 1.600 pessoas. Sabendo-se que 40% são homens
e 35% das mulheres presentes são casadas, ao todo, quantas mulheres casadas estão presentes nesse evento? Olha, essa é uma questão que envolve porcentagem, certo? Tem porcentagem aqui, 40% são homens, 35% das mulheres. O que eu quero que vocês observem aqui, gente, quando a questão envolve porcentagem? Sempre que você tem uma porcentagem, essa porcentagem ela é calculada sobre algum valor, tá bom? A porcentagem ela é sempre calculada sobre algum valor. Então, observe que essas porcentagens aqui, elas são calculadas sobre valores diferentes. 40% são homens. 40% de quê? Do número de pessoas. Porque olha só, sabendo-se que 40% são homens, isto é, 40% de 1.600 são homens, tá bom? E que 35% das mulheres presentes, aqui não é 35% de 1.600, é 35% das mulheres. 35% das mulheres são casadas, tá bom? Então, sempre que tem uma porcentagem, ela é sobre algum valor. Aqui no caso é 40% de 1.600 e 35% das mulheres. Então, muita atenção para isso, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer da seguinte maneira. A gente tem aqui um total de 1.600 pessoas. Vamos anotar os dados, tudo que a gente tem aqui. Eu sei que 40% são homens, então a quantidade de homens, e a gente tem a quantidade de mulheres, tá bom? Quantidade de homens, 40% de 1.600. Como é que a gente pode resolver essa porcentagem rapidinho aqui? Olha só. Eu gosto muito de usar 10%, 1% para resolver porcentagem, que ajuda bastante, tá? O total é 1.600. 10% é um décimo, é só dividir por 10. Então, 10% é 160. Então, o que vai ser 40%, gente? Vai ser 160 vezes 4. 160 vezes 2, 320. Vezes 2, 640. Então, a quantidade de homens é 640. Se tem 640 homens, quantas mulheres que tem? Bom, olha só. Deixa eu consertar aqui. 1.600 tira 640. 1.600 tira 600, fica 1.000. 1.000 tira 40, 960. Então, tem 960 mulheres, tá bom? 35% das mulheres são casadas. Ah, então agora a gente vai calcular 35% de 960 e não 35% de 1.600, tá bom? Cuidado para não confundir. Então, vamos calcular 35% de 960. Então, pode fazer assim. Tem várias formas de fazer, tá, gente? Eu vou escolher uma aqui. 35% vezes 960. Então, vou simplificar um zero, tá bom? Vou dividir o 35 e o 10 por 5, dá 7 e dá 2. E o 96 por 2, que dá 48. Ou você pode fazer sem simplificar também, tá? Dá certo também. Você pode fazer usando essa técnica aqui, olha, dos 10%. Calcula 10%. 96. Aí você calcula 30%. 5% é metade de 10%. Pode fazer por esse caminho também que dá certo, tá? Pode fazer pela regra de 3. 960 é 100% e 35% é X, também dá certo, tá? Tem várias formas de resolver a porcentagem aqui. Eu só escolhi uma delas. Na aula de porcentagem do meu curso, eu até mostro várias formas de resolver, todas detalhadas. Mas aqui não tem necessidade de eu ficar mostrando todos para vocês, até porque a gente não tem muito tempo, né? Então, eu sempre escolho uma delas para poder resolver, tá certo? Então, aqui, vamos multiplicar 48 por 7. 8 vezes 7, 56, vão 5. 7 vezes 4, 28. Com 5, 33. Então, tem um total de mulheres casadas. Vamos voltar lá para ver se é realmente isso que está pedindo. Quantas mulheres casadas estão presentes nesse evento? 336, que é o que a gente calculou aqui, né? Resposta certa, letra B. A gente podia fazer direto também, olha, se 40% são homens, então 60% são mulheres. Aí eu poderia calcular assim, ó, direto. Eu vou até mostrar para vocês aqui, esse segundo modo. Tem vários, tá, gente? Aqui eu tô só mostrando mais um. Ó, a gente poderia fazer assim, ó. 40% são homens, né, dos 1.600. Então, se 40% são homens, 60% são mulheres. Então, ficaria assim, ó, 60% de 35% de 1.600.
Isso aqui dá a mesma resposta que eu encontrei aqui, tá bom? Porque você está calculando a quantidade de mulheres, depois 35% dessas mulheres. A ordem que você coloca a porcentagem aqui não muda, não faz diferença, tá bom? Então, se você colocar 35% de 60% de 1.600, é a mesma coisa. O resultado final dá o mesmo. Não tem problema trocar de lugar a porcentagem, tá? Bom, vamos para a questão número 4. Questão 4. Considerando-se que certo corretor de imóveis recebe um bônus de R$400 a cada 3 casas vendidas, ao todo, quantas casas ele precisará vender para receber um bônus de R$2.400? Essa é tranquila, né, gente? Olha, a gente tem aqui uma situação para quando ele vende 3 casas, quanto que ele ganha e quanto que ele tem que vender para ele poder ganhar 2.400. Então, o que a gente tem aqui? Uma proporção. Isso é uma proporção. A quantidade de casas que ele vai ter que vender tem que ser proporcional, correto? Porque se ele quer receber mais bônus, ele vai ter que vender proporcionalmente mais casas. Uma das formas de resolver isso aqui é pela regra de 3. Então, a gente tem o bônus, que está em dinheiro, né? E a quantidade de casas que ele tem que vender. Então, olha, para ele receber um bônus de 400, ele vende 3 casas. E para ele receber um bônus de 2.400, quantas casas ele precisa vender? É uma regra de 3 simples, porque só tem 2 grandezas, direta, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Para receber mais, ele vai ter que vender mais casas, certo? Então, é só multiplicar cruzado. Mas aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Quando a gente tem uma regra de 3 direta, que é esse caso aqui, a gente pode multiplicar cruzado que dá tudo certo, tá? Mas a gente pode olhar também o fator de proporcionalidade. Olha só. 2.400 corresponde ao 400 6 vezes. 6 vezes 4, 24. Então, 6 vezes 400, 2.400. Se aqui a gente está multiplicando por 6, aqui também a gente vai multiplicar por 6. Então, quer dizer que x é igual a 3 vezes 6, que dá 18. Tá bom? Então, não precisa multiplicar cruzado. Ai, Ju, eu não sei fazer desse jeito, eu vou multiplicar cruzado. Tudo bem, você vai encontrar a mesma resposta, dá a mesma coisa, tá? Só que assim é mais rápido, né? Você ganha tempo. E vamos para a última questão de hoje, questão número 5. Um lote com menos de 400 agendas será dividido em caixas, cada uma delas com o mesmo número de agendas. Então, eu tenho uma quantidade, olha, menor do que 400. Não é com 400, né? Com menos de 400. Em cada caixa é possível colocar ou 18 agendas, ou 20 agendas, ou 24 agendas. E qualquer que seja a opção escolhida, todas as agendas ficarão corretamente encaixotadas. Então, quer dizer que vai dar a caixa certinho, tá bom? Então, eu posso colocar 18 em cada caixa, ou eu posso colocar 20 em cada caixa, ou eu posso colocar 24 em cada caixa, certo? Não vai sobrar agenda fora da caixa. Se forem colocadas 24 agendas em cada caixa, o número de caixas, olha, a questão quer saber quantas caixas que serão utilizadas para encaixotar todas as agendas do lote é. Então, vamos lá. Olha só. Se eu consigo pegar essas agendas e colocar de 18 em 18, em caixas com 18, raciocina comigo aqui. Se eu posso colocar 18 em cada caixa, então essa quantidade total de agendas tem que ser um número que divida por 18. Porque se não dividir por 18, eu vou ter a agenda fora da caixa. Ou então eu vou ter uma caixa que não está cheia, correto? Então, para dar a divisão certinho, dividir de 18 em 18, a quantidade de agendas tem que ser um número que divida por 18. Só que a gente pode colocar as agendas divididas também em caixas de 20 em 20. Então, essa quantidade de agendas tem que ser um número que divida por 20. E eu posso colocar de 24 em 24. Então, tem que ser um número que também divida por 24. Então quer dizer que essa quantidade de agendas é um número menor do que 400, certo? Porque está falando ali que é menor do que 400. E, ao mesmo tempo, essa quantidade de agendas tem que ser um número
que divida por 18, divida por 20 e divida por 24. Isto é, tem que ser um múltiplo, tem que ser um número que seja um múltiplo comum, certo? Um múltiplo comum de 18, 20 e 24, porque é um número que divida por 18, divida por 20 e divida por 24 também. Então tem que ser um múltiplo comum, tá bom? Porque um múltiplo, gente, o que é um múltiplo de 18? É o número que divida por 18. 18, 36, 54, 72, são os múltiplos de 18. Múltiplos de 20, o número que divida por 20. E múltiplo de 24, os números que divida por 24, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai achar esse múltiplo comum? Porque não faz sentido, imagina eu ficar pensando todos os múltiplos de 18, depois pensar todos os múltiplos do 20, todos os múltiplos do 24, para saber qual que vai dar certo. Não faz sentido a gente ver isso, né? Ver qual que está em todos, não faz sentido. Então tem uma forma da gente determinar um múltiplo comum. Essa formulazinha aqui, gente, que é para decomposição simultânea, a gente vai encontrar o menor múltiplo comum, tá bom? A partir do menor múltiplo comum, caso precise, a gente pode achar os outros múltiplos comuns, tá certo? Então, como é que é feito isso aqui? Você vai fazer a decomposição simultânea. Olha, todos os números aqui dividem por 2, então a gente pode dividir. Opa, peraí, deixa eu consertar. Dividir por 9, aqui dá 9. 20 por 2 dá 10 e 24 por 2 dá 12. Então, para saber o MMC, a gente vai fazer a decomposição simultânea. Só que não precisa todos eles dividirem, tá bom? Aqui no caso, todos dividiram por 2. Mas você vai dividir pelos fatores primos que pelo menos um deles divide. O que não der para dividir, você repete, tá certo? Então, olha só. Tem mais número aqui que divide por 2, não é? Olha, o 10 divide por 2, o 12 divide por 2. Então, vamos dividir por 2. Ah, mas o 9 não divide. Se o 9 não divide, a gente repete, tá bom? É assim que tira o MMC. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Dá por 2 de novo, porque o 6 divide por 2. Então, aqui dá 9, aqui dá 5, e 6 por 2 dá 3. Aí, agora, vamos dividir por 3, porque não dá, nenhum deles dá para dividir por 2 mais, então não faz sentido eu colocar o 2, tá? Então, vai dar 3, o 5 não divide, e 3 por 3 dá 1. 3 de novo, 1, 5 e 1, e agora 5, né? 1, 1 e 1. Então, o MMC é essa multiplicação aqui, tá bom? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 3, 72, vezes 5, 360, que é a multiplicação normal, tá, gente? Então, 360 é o menor número que divide por 18, por 20 e 24. Agora, cuidado, ele é único? Não, ele é o menor. Então, o 360 é um múltiplo comum. Aí, os múltiplos de 360 também são múltiplos comuns. Porque se o 360 divide por 18, por 20, por 24, o 720, que é o dobro de 360, também divide por 18, por 20, por 24. O 1080, que divide por 360, também divide por 18, por 20, por 24, tá bom? Então, quando fala em múltiplo comum, não quer dizer que é o menor, porque tem infinitos múltiplos comuns, tá? Mas essa forma aqui é para determinar o menor. A partir do menor, a gente encontra os outros, caso precise, tá? Só que olha o que está dizendo aqui, gente, que o número tem que ser menor que 400. Então, o único múltiplo comum menor que 400 que a gente tem é o 360, tá certo? É o único. Então, quer dizer que a gente tem um total de 360 agendas. Agora, vamos voltar lá para ver se é isso que está pedindo a questão? Olha, se forem colocadas 24 agendas em cada caixa, o número de caixas que serão utilizadas para encaixotar todas as agendas do lote é... então vou pegar 360 e vou dividir por 24, que é a quantidade que eu quero colocar em cada um. Aí aqui você pode fazer divisão normal, tá? Ou você pode ir simplificando. Eu gosto muito de simplificar, né? Então eu vou simplificar. Vou dividir por 2, 180 por 12, que dá 12 aqui, né? Divide por 2 de novo, 90 e dá 6. Por 2 de novo, 45 e dá 3. E 45 por 3 dá 15. Eu gosto de mostrar essas formas de fazer para vocês, gente, porque às vezes vocês ficam presos só em ficar montando a operação. Tem que saber fazer contas sem calculadora, né? Fazer na mão mesmo.
Ou de cabeça, né? Se você souber fazer de cabeça, melhor ainda. Você tem que saber fazer conta. Só que você não precisa necessariamente ficar montando a divisão, montando a multiplicação. Tem essas regrinhas aqui que você também pode usar, tá bom? Então, é só uma outra maneira de fazer. Então, nós temos 15 caixas, caso eu coloque 24 agendas em cada caixa, porque 360 dividido por 24 dá 15, certo? Bom, com essa questão, encerramos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário do vídeo, porque eu tô sempre olhando ver se alguém teve alguma dúvida, tá? E pode me perguntar. E se você não tem a lista de questões, entra no grupo do WhatsApp para você receber todas as semanas, tá certo? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.